Capítulo 6. Gente como a gente. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. John Egan. John Egan, que morreu em 1987, era um homem comum, professor de ensino médio, pouco aclamado, gastou 30 anos ministrando à juventude. Nunca escreveu um livro, nunca apareceu na televisão, nunca converteu as massas, nem jamais construiu uma reputação de santidade. Comia, dormia, bebia, percorria os Estados Unidos de bicicleta, perambulava pelas florestas, dava aula e orava. Ele mantinha um diário, que foi publicado pouco depois de sua morte. É a história de um homem comum, cuja alma foi seduzida e profundamente marcada por Jesus Cristo. Assim se lê na introdução do livro, O Diário de John Egan. Mostra que nós mesmos somos os maiores entraves à nobreza da nossa alma, que é o significado de santidade. Consideramo-nos servos indignos, e esse juízo torna-se profecia autocumprida. Consideramo-nos tão sem importância que dificilmente cremos poder ser usados mesmo por um Deus capaz de fazer milagres com nada mais que barro e saliva. E assim nossa falsa humildade acorrenta um Deus que deveria ser onipotente, entre aspas. Egan, um homem imperfeito, com defeitos de caráter e fraquezas inegáveis, aprendeu que esse dilaceramento condiz com a condição humana, que precisamos perdoar a nós mesmos por não sermos amorosos, por sermos incoerentes, incompetentes, irritáveis e indisciplinados. Ele sabia que seus pecados não podiam afastá-lo de Deus. Todos tinham sido redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Em seu arrependimento, ele levou para a cruz o seu eu sombrio e ousou viver como um homem perdoado. Lutando para encolher o eu ilusório, Egan buscou levar uma vida de oração contemplativa com fidelidade implacável. Durante um de seus retiros dirigidos e silenciosos de 8 dias, que costumava fazer todos os anos, visitou seu conselheiro espiritual. E o conselheiro declara algo que ponderarei por muitos anos. Ele o declara de forma muito refletida. Peço que o repita para que eu possa anotar. John, o centro de tudo é isto: fazer do Senhor e de seu imenso amor por você o seu valor pessoal. Defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. O amor de Deus por você e o fato dele o haver escolhido constituem o valor que você detém. Aceite esse fato e deixe que passe a ser o que há de mais importante em sua vida. Então debatemos sobre o que me disse. A base do meu valor pessoal não são minhas posses, meus talentos, a estima que eu recebo de outros, a reputação, o elogio e a apreciação de pais ou filhos, o aplauso, muito menos todos dizendo-lhe como você é importante para aquele lugar. Estou agora ancorado no Deus diante de quem permaneço nu. Esse Deus que me diz: você é meu filho amado. Você é meu filho, o meu amado. Grifo do autor. O eu comum é o eu extraordinário.
Aquele ninguém despercebido que treme no frio do inverno e transpira no calor do verão, que desperta para o novo dia precisando ser reconciliado, que se assenta diante de uma pilha de panquecas, zigue-zagueia no trânsito, faz arruaças no porão, faz compras no supermercado, arranca as ervas daninhas e tira as folhas com o rastelo. Faz amor e bolas de neve. Solta a pipa e escuta o som da chuva no telhado. O impostor extrai sua identidade das conquistas do passado e da adulação das pessoas. Já o verdadeiro eu reivindica sua identidade com base no fato de ser amado. Encontramos Deus no corriqueiro da vida, não na busca por picos espirituais e por experiências místicas extraordinárias, mas simplesmente no fato de existirmos. Deus criou-nos para a união com Ele. Esse é o propósito original de nossa existência. E Deus é definido como amor. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Viver com a percepção de quanto somos amados é o eixo em torno do qual gira a vida cristã. Ser amados é a nossa identidade, o âmago da nossa existência. Não se trata apenas de um pensamento que reflete nosso senso de grandeza. É o nome pelo qual Deus nos conhece e é o meio de Ele se relacionar conosco. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quando preciso buscar uma identidade externa a mim, sou então atraído pelo acúmulo de riquezas, poder e honra. Posso também encontrar meu centro gravitacional nos relacionamentos. Quando extraio vida e significado de qualquer outra fonte que não o fato de eu ser amado, estou espiritualmente morto. Quando Deus é relegado a segundo plano, por trás de qualquer badulaque ou bugiganga, troquei a pérola de grande preço por fragmentos colorizados de vidro. Quem sou eu? Perguntou Thomas Merton, ao que ele mesmo respondeu: sou alguém amado por Cristo. Mike Iaconelli, cofundador do World Specialties, Especialidades para a Juventude, conta sobre a época em que, abatido e desmoralizado, fez um retiro de 5 dias numa comunidade religiosa para pessoas com limitações físicas e mentais, sob a pregação de Henry Nouwen. Iaconelli relata assim a sua história. Por fim, aceitei meu dilaceramento. Sabia que estava destroçado. Sabia que era um pecador. Sabia que decepcionava a Deus continuamente, mas nunca tinha podido aceitar essa parte de mim. Ela me envergonhava. Vez após vez eu sentia a necessidade de me desculpar, de fugir de minhas fraquezas, de negar quem eu era e de me concentrar em quem eu deveria ser. Estava dilacerado, sim, mas sempre tentando jamais voltar a ficar destroçado ou ao menos chegar ao ponto em que muito raramente eu estaria quebrado. Em Larche, ficou muito claro para mim que eu simplesmente havia compreendido de forma equivocada a fé cristã. Vim perceber que era em meu dilaceramento, em minha impotência, em minha fraqueza que Jesus se fazia forte. Era na aceitação da minha falta de fé que Deus poderia conceder-me fé. Era na aceitação do meu dilaceramento que eu poderia me identificar com o dilaceramento dos outros. Meu papel era me identificar com a dor dos outros e não mitigá-la. Ministério era compartilhar, não dominar, entender, não teologizar, cuidar, não consertar.
Há um antegozo, uma eletricidade em torno da presença de Deus em minha vida que eu nunca experimentara antes. Só sei dizer que pela primeira vez em minha vida posso ouvir Jesus sussurrar-me todos os dias: Michael, eu te amo. Você é amado. E por uma estranha razão, isso parece bastar. Não estamos aqui contemplando um gigante espiritual da tradição cristã, mas um evangélico comum que encontrou o Deus de pessoas comuns. O Deus que agarra réprobos e maltrapilhos pelo pescoço e os ergue para assentá-los com os príncipes e as princesas de seu povo. Esse milagre é suficiente para qualquer pessoa? Ou será que o trovão de Deus tanto amou o mundo? Foi tão abafado pelo rugido da retórica religiosa que não conseguimos ouvir a verdade de que Deus pode nutrir sentimentos ternos por nós? Defina-se radicalmente como alguém amado por Deus. Esse é o verdadeiro eu. Qualquer outra identidade não passa de ilusão. Arrependa-se e creia no Evangelho de Jesus. Diz Jesus. Volte-se e creia que as boas novas de que somos amados são melhores do que jamais ousaríamos sonhar. E crer nessa boa notícia, viver a partir dela e em direção a ela, além de apaixonar-se por ela, são a maior de todas as alegrias deste mundo. Amém. E venha, Senhor Jesus. Frase de Frederic Buechner. Amém.